Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 27ª rodada. Essa rodada vai anteceder, né, a paralisação para mais uma data FIFA. E depois teremos aí, nessa data FIFA melhor, teremos alguns jogos atrasados, né? Jogos aí contra de Atlético Mineiro contra o Sport, Mirassol e Fluminense, Palmeiras e Juventude. Vai alguns jogos, pelo menos três que eu estou vendo aqui, serão colocados em dia. E aí a rodada de número 28 será apenas após a data FIFA, que vai começar no dia 15/10, a 28ª rodada. Mas antes disso, como eu falei, tem a 27ª, e teremos jogos importantes, mudança de, de, deixa eu ver aqui, mudança de líder, de liderança. A gente pode ter, porque o Flamengo está a 3 pontos do Palmeiras, mas se o Flamengo perder e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras passa, porque o Palmeiras fica com o mesmo número de pontos e vai ficar com a vitória a mais, e aí o Palmeiras toma a liderança. Além do mais, o Palmeiras hoje, se o Palmeiras ganhar os dois jogos atrasados que tem e o Flamengo ganhar o jogo atrasado que tem, o Palmeiras se torna líder por causa do empate do Flamengo na última rodada contra o Cruzeiro. Né? A última rodada, a rodada de número 26, ela foi boa para o Palmeiras. Na rodada de número 25, ela foi boa para o Flamengo. E a rodada de número 26 foi boa para o Palmeiras. O Cruzeiro, na minha opinião, só se ferrou. O empate do Cruzeiro contra o Flamengo fora de casa, que eu vi muita gente comemorando o empate do Cruzeiro contra o Flamengo, para o campeonato foi horrível para o Cruzeiro. Podem ter comemorado o jogo, né? Ter empatado no Maracanã. Jogamos o Campeonato Brasileiro de 2025 e não perdemos para o Flamengo. Ganhamos uma e empatamos a outra. Pô, legal. Então carrega isso como título. Que para o campeonato, se o Flamengo ganhar o jogo atrasado, o Flamengo vai ficar a 7 pontos de diferença do Cruzeiro. Ou seja, esse empate do Cruzeiro no Maracanã pode não ter sido bom para o Flamengo, mas para o Cruzeiro foi muito pior. Principalmente porque não é só Flamengo, é Flamengo e Palmeiras. Então, tem essas situações que de vez em quando a galera esquece, né? Eu acha que o Campeonato Brasileiro é confronto direto. E não é. Só para lembrar, todo mundo sabe disso, mas a gente tem que falar. É pontos corridos, né? Não necessariamente você ter ganho do time líder duas vezes quer dizer que você vai disputar o título. Já tivemos o próprio Flamengo campeão, aonde, se não estiver enganado, acho que foi do Bahia do Fortaleza, sei lá. O Flamengo não ganhou, acho que perdeu as duas, se não estiver enganado, ou perdeu uma e empatou a outra. E foi campeão assim mesmo, porque pontos corridos. Então vamos lá para a gente fazer a nossa análise e nossos palpites para mais uma rodada do Brasileirão 2025. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Então vamos lá, cara. Jogos sábado e domingo. Domingo, 6 jogos e sábado 4. Vamos lá. Sábado, dia 4/10, 6h30 da tarde, Internacional e Botafogo. Estão disputando campeonatos completamente diferentes. O Botafogo está no G4
não briga pelo título, Botafogo. Está com todos os jogos em dia, não tem jogo atrasado. E o Internacional briga contra o rebaixamento. Está lá na 15ª colocação, com 29 pontos, e tem um jogo a menos. Bom, mano de campo do Internacional. Mas o Internacional não vem fazendo grandes partidas. Tá? Empatou com o Corinthians em casa na última rodada, graças a um pênalti que não existiu. Tá? Graças a um pênalti que não existiu. O time do Botafogo é melhor do que o do Internacional. Tá dando seus moles, mas o time do Botafogo é melhor do que o do Internacional. Hoje, eu não vejo, mesmo jogando em casa, o Internacional favorito contra o Botafogo. Então, para mim, dá empate ou Botafogo. Internacional e Botafogo, empate ou Botafogo. Também no sábado, no mesmo horário, 6h30, dia 4/10, Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro é outro. Tá igual ao Internacional. Briga contra o rebaixamento. Atlético Mineiro está aqui na 14ª colocação com 29 pontos, mas tem 2 jogos a menos. Tá? Tem 2 jogos a menos do Atlético Mineiro. Briga contra o rebaixamento. E o Fluminense está aqui na 8ª colocação, brigando ali por uma vaga, neste momento, ali para um G6. Se virar G7, melhor. Tá? Ou seja, também estão em campeonatos diferentes. Mano de campo Fluminense. O Fluminense teve empate contra o Sport fora de casa e o Atlético Mineiro empatou com o Juventude em casa. Não sei quem fez mais vergonha, acho que foi o Atlético. Fluminense e Atlético Mineiro, cara. Hoje o Atlético Mineiro, com o futebol que joga, tá igual ao Internacional. Não é favorito contra ninguém, nem em casa. Cara, Fluminense e Atlético Mineiro, cara. Eu vou de empate ao Fluminense. Porque também o Fluminense dá uma mole de vez em quando, né? Então, Fluminense ou empate. Sábado também, 6h30, 4h10. 4/10. Às 6h30, Bragantino e Grêmio. Bragantino e Grêmio. Os dois estão ali parelhos, os dois com o mesmo número de pontos, 33. Mesmo número de jogos, 26. A diferença está ali que o Bragantino tem 9 vitórias e o Grêmio tem 8. Né? O Bragantino, nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum. Tem 3 empates e 2 derrotas. E o Grêmio tem 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Ou seja, o momento do Grêmio é melhor do que o do Bragantino. Bragantino e Grêmio. Bom jogo, cara. Bom jogo. Bom jogo, Bragantino e Grêmio. Bom jogo. Cara, eu vou de vitória do Grêmio. Bragantino e Grêmio, eu vou de vitória do Grêmio. Do Grêmio. Aí fechando, no sábado, dia 4/10, 9 horas da noite, Corinthians e Mirassol. Mirassol é o quinto colocado e o Corinthians é o 13º. O Mirassol briga por vaga na Libertadores, está ali com 43 pontos. E o Corinthians está ali brigando nesse momento, na minha opinião, contra o rebaixamento, já que o Vitória tem 25 pontos e a diferença é apenas de 5. Então o Corinthians briga contra o rebaixamento e o Mirassol por Libertadores. O Mirassol nos últimos 5 jogos empatou 2, ganhou 2 e perdeu 1. E o Corinthians nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Ou seja, nos últimos 5 jogos o recorte do Mirassol é melhor. Corinthians e Mirassol. Bom jogo, mas eu gostei do jogo do Corinthians, cara, contra o Flamengo, contra o Internacional. Vai ser um jogo complicado, cara. Jogo complicado. Eu vou de Corinthians ou empate. Corinthians ou empate. Domingo, dia 5/10, 4 horas da tarde. Vasco da Gama e Vitória. O Vasco da Gama está ali com 30 pontos na 12ª colocação e o Vitória na zona de rebaixamento na 17ª colocação com 25 pontos. Minha opinião, briga contra o rebaixamento. Vasco e Vitória é um jogo de briga contra o rebaixamento. Se o Vitória ganhar, o Vitória encurta para o Vasco e fica apenas 2 pontos. Né? Bom jogo, cara. Bom jogo. Bom jogo. Para o Vitória, qualquer ponto
é fundamental. O Vasco, nos últimos 5 jogos, empatou 2, ganhou 2 e perdeu um. Foi a última. E o Vitória, nos últimos 5 jogos, ganhou 2 e perdeu 3. Ou seja, o Vitória não empata muito, né? Não, até que empata, né? Mas os últimos 5 jogos não empatou. Os últimos 5 jogos ou ganhou ou perdeu. O Vitória tem 10 empates ao total e 11 derrotas. Cara, o time do Vasco engana muito, né? O time do Vasco enganou bastante, né? Com o empate com o Flamengo, a vitória sobre o Cruzeiro. É, cara, mas eu vou de Vasco da Gama. Vasco e Vitória eu vou de eu vou de Vasco. Eu vou de Vasco. Também domingo, dia 5/10, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, dia 5/10, São Paulo e Palmeiras. Clássico paulista, né? O São Paulo, depois de 4 derrotas seguidas, venceu, né? Venceu o Fortaleza por 2-0. E o Palmeiras ali, né? Na busca para já está numa situação boa o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Se ganhar os 2 jogos atrasados e o Flamengo ganhar o jogo atrasado, o líder é o Palmeiras, ou seja, é, é bem interessante. O Palmeiras não pode perder. O Palmeiras não pode perder. Se empatar, pode dar chance para o Flamengo retomar a vantagem, né? O Flamengo também vai ter um jogo difícil. Mas o Palmeiras, se ganhar e o Flamengo perder, o Palmeiras pode se tornar o líder, né? Já que o Flamengo tem um jogo difícil. Lembrando, e o Cruzeiro, que também ainda está na briga, a princípio não. O Cruzeiro tem um jogo mais fácil. Ou seja, a rodada leva para que o Cruzeiro possa ser o beneficiado dessa rodada. Porque é dos três que tem um jogo mais fácil é o Cruzeiro. Então, São Paulo e Palmeiras. O São Paulo está aqui na sétima colocação com 38 pontos nos últimos 5 jogos. 2 vitórias e 3 derrotas, né? E o Palmeiras nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Cara, grande jogo. O time do Palmeiras é melhor, tá? São Paulo ganhou, mas sim, acho que ainda não dá para comparar com o Palmeiras. Para mim, mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras é favorito. São Paulo e Palmeiras. Eu vou de empate ao Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, eu vou de empate ao Palmeiras. Domingo, 5/10, 6h30 da tarde, ou seja, o Flamengo, quando entrar em campo, já vai saber o resultado do Palmeiras. Temos Bahia e Flamengo. Bahia e Flamengo. O Flamengo querendo manter a liderança. Se o Flamengo empatar, o Flamengo mantém a liderança. O problema, só lembrando, o Flamengo vai ficar com um jogo a menos e o Palmeiras com 2. E aí, quando o Palmeiras botar os jogos em dia, o Palmeiras vai ultrapassar o Flamengo e vai se tornar líder. Então é um jogo que pode ter uma pressão muito grande em cima do Flamengo, se o Palmeiras ganhar. Porque se o Palmeiras ganhar, quando o Flamengo, antes do Flamengo entrar em campo, o líder vai ser o Palmeiras. Acabou o jogo, Palmeiras ganhou do São Paulo, Palmeiras é o líder. Começou o jogo do Flamengo, o Flamengo retoma a liderança, fica com 1 ponto. Porém, a gente tem que lembrar os jogos atrasados. E os jogos atrasados do Palmeiras, um dos jogos atrasados vai ser colocado é, 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 nessa da data FIFA. E é contra o Juventude, que está lá na parte de trás da tabela. Eu não sei o outro jogo atrasado do Palmeiras contra quem é. Deixa eu ver se eu coloco aqui, se tem aqui o outro jogo atrasado contra quem é. É aqui, jogo atrasado. Eu não sei. Eu queria ver aqui qual era o adversário atrasado do
do Palmeiras. Queria ver aqui quem era o adversário do Palmeiras. Queria ver aqui, cara, quem era o adversário. Jogos atrasados. Deixa eu ver se eu pego aqui. Jogo atrasado. Jogo atrasado. Não tem, tô conseguindo ver aqui qual é o jogo atrasado do Palmeiras. Eu não sei aqui. Ah, tá. Contra o Santos. Peguei. É um jogo adiado da 13ª rodada contra o Santos. É um clássico, né? Mano de campo do Santos. Ou seja, também na garantia que vai fazer os 6 pontos, né? Contra o Juventude, acho que sim. Mas contra o Santos pode ser mais complicado. Então, cara, São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Cara, para mim o Palmeiras é o favorito, mesmo jogando fora de casa. Mesmo jogando fora de casa, para mim o Palmeiras é favorito. E aí eu vou de empate ao Palmeiras. Já falei isso, né? Ah, temos Bahia e Flamengo, esqueci. Bahia e Flamengo. Cara, Bahia e Flamengo. O Flamengo não vem jogando bem. Vamos ser sinceros. O Flamengo não vem jogando bem. O Flamengo não vem jogando bem. O Bahia está na sexta colocação nos últimos 5 jogos. O Bahia só ganhou um. O Bahia perdeu 13, empatou um e ganhou um. Que foi justamente contra o Palmeiras. E o Flamengo nos últimos 5 jogos não perdeu, mas só ganhou duas e empatou três. E três em casa. O Flamengo jogando fora de casa. O Bahia pode perder a sexta colocação para o São Paulo. Se o São Paulo ganhar do Palmeiras. Né? Cara, bom jogo. O Bahia, sem alguns jogadores, está fazendo muita falta. Né? Cara, um bom jogo. Bahia e Flamengo. Eu vou de empate ao Flamengo. Mesmo o Flamengo não jogando bem. Eu vou de empate ao Flamengo. Também domingo, dia 5/10, 6h30 da tarde, Juventude Fortaleza. Jogo dos desesperados. Jogo contra o rebaixamento. Fortaleza 21 pontos, Juventude 23. Os últimos 5 jogos, o Fortaleza ganhou 2 e perdeu 3. E o Juventude, nos últimos 5 jogos, ganhou 1, perdeu 2 e empatou 2. Acho o time de Fortaleza melhor. Acho que vai ser um jogo aberto. Acho que o Fortaleza tem mais condições. Juventude de Fortaleza, eu vou de vitória do Fortaleza. Juventude de Fortaleza, apesar do Juventude ser bem competitivo, Juventude de Fortaleza, eu vou de vitória do Fortaleza. Caso o Fortaleza perder para o Juventude, está rebaixado, minha opinião. Ainda falta rodada. Se perder para o Juventude, está rebaixado. Minha opinião. Então, Juventude de Fortaleza, eu vou de vitória do Fortaleza. Domingo, 5/10, 8h30 da noite, Ceará e Santos. Ceará e Santos. Ceará ali na 11ª colocação com 31 jogos e o Santos é o 16º com 28. Também está na beirola ali, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se o Santos ganhar, chega aos mesmos 31 pontos do Ceará. É um confronto direto. Confronto direto, Ceará e Santos. Bom jogo, cara. Bom jogo. O Ceará tem que dar uma melhorada no seu repertório, né? O Santos vem aí de um empate com o Grêmio, o Ceará de uma derrota pro Vitória, não fez realmente uma grande partida. O Ceará contra o Vitória. Ceará e Santos. Eu vou de empate ou Ceará. Ceará e Santos eu vou de empate ou Ceará. E o último jogo da rodada, o último jogo da rodada cadê? O último jogo da rodada é Cruzeiro e Sport. Cruzeiro e Sport. Dos que brigam pelo título, é o jogo mais fácil, né? Cruzeiro pega o último colocado. Cruzeiro e Sport, vitória do Cruzeiro. Essa rodada pode ser espetacular para o Cruzeiro, né? Vamos lá que Palmeiras e Flamengo empatam seus jogos.
O Palmeiras vai a 53, o Flamengo a 56. Se o Cruzeiro ganhar, vai a 54. Passa o Palmeiras. Retoma a segunda colocação e cola no Flamengo. Tudo bem? Eles têm jogo a menos, mas o Cruzeiro tira 2 pontos em relação. Se os dois perderem, melhor ainda, que o Cruzeiro tira 3 pontos. Então o Cruzeiro não depende só de si. O Cruzeiro depende de derrotas de Flamengo e Palmeiras. E nessa rodada tem condições. O Palmeiras tem um jogo contra o São Paulo e o Flamengo contra o Bahia. Os dois fora de casa. Então o Cruzeiro pode ser o grande beneficiado dessa rodada. Dificilmente o Cruzeiro, na minha opinião, perde para o esporte. Então tá aí os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.